Precisa ser muito melhor em 2021 do que foi em 2019 e também em 2020. Então, Samuel traz aqui na turma do bate-bola o que está acontecendo até este momento, 6h38 desta quarta-feira. Fala, Samuel. Falo sim, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Muito trabalho na Toca da Raposa 2, o ritmo é forte e com quem a gente conversa nas entrevistas, os jornalistas estão enviando perguntas, primeiramente para os novos reforços que vão sendo apresentados aos poucos. E todos têm falado sobre a intensidade que pede o Felipe Conceição. E é uma característica, gente que acompanhou o Felipe Conceição já, apesar de novo, tem uma carreira aí no América, no Red Bull Bragantino, também no Guarani, e com quem a gente conversa é um técnico que quer muita intensidade desde os treinamentos, não é só no jogo não, nos treinos também, e por isso trabalhos em 2 períodos nesta semana, muita atividade forte na Toca da Raposa 2, o Felipe Conceição que vai recebendo os reforços, hoje ele já teve mais um no campo, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. E o Cruzeiro, você destacou em manchete, Emanuel, que o Cruzeiro trabalha em outras frentes. O Felipe Conceição, o André Mazuco, diretor de futebol, eles ficam ali com o trabalho de campo, chegada de reforço, assinatura de contrato, para resolver toda essa papelada. O Felipe Conceição com os treinos. E o presidente Sérgio Santos Rodrigues e a diretoria executiva buscando recursos para tentar minimizar os débitos com o elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro recentemente até pagou mais uma folha da parte administrativa, e aí são os colaboradores, mais o futebol de base e o futebol feminino, mas com o elenco o atraso é muito grande. E claro que todo mundo voltou a treinar, jogadores estão concentrados até o sábado, quando tem um jogo treino contra o Bolívar, mas o Cruzeiro precisa dar uma resposta para esses atletas, pagando pelo menos uma folha agora, porque o clube tem grana para entrar. Não tem a data certa de quando vai entrar. Por exemplo, hoje, o Red Bull Bragantino oficializou a contratação do volante Jadson Silva. Então, nos próximos dias, havia até uma expectativa que seria amanhã, mas não deve ser, a grana vai chegar do Red Bull Bragantino. O Cruzeiro fez a negociação com o Tokushima Vortis do Japão, a venda do Kaká, então vai chegar também esta grana. Há alguns dias, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, numa conversa com os sócios daquela categoria diamante, ele falou sobre, quando o Belletti ainda era o diretor de negócios internacionais, falou sobre uma grana de uma parceria de intercâmbio com o governo de Moçambique e que seria um contrato aí de 5 anos, 14 milhões de reais, e a parcela anual de 2021 ela já seria recebida pelo Cruzeiro agora, em fevereiro. Então, tem renovação de sócio torcedor, o clube tem algumas receitas, mas não tem quando vai chegar esta grana. O certo é que alguma coisa precisa ser quitada para o Cruzeiro não correr risco, porque sempre que acontece esse tipo de atraso, o Léo Figueiredo e Emanuel Carneiro, vem na mente do torcedor o que aconteceu em 2020 com ações na Justiça do Trabalho e o Cruzeiro perdendo alguns valores do seu elenco por causa de débitos com os atletas. Então, a diretoria tentando resolver isso, porque, como eu disse, é uma situação que gera um incômodo em todos. Léo Figueiredo, boa noite. Boa noite, Samuel. É um quebra-cabeça bem difícil de ser montado, porque o Cruzeiro precisa sim voltar à Série A. O Cruzeiro não pode permanecer mais um ano na Série B, já vai ser muito prejudicial ao clube, mas o Cruzeiro também precisa cuidar de quem está no clube, né? Eu disse isso várias vezes. As contratações têm sido inteligentes, não são contratações caras, são jogadores no perfil do time que o Felipe Conceição está para montar. O Cruzeiro está fazendo bem, está fazendo o que deveria ter feito antes, mas enfim, o Si não joga e agora o Cruzeiro vai fazendo um planejamento para o padrão de competição que ele vai disputar e para o padrão financeiro que ele possa suportar.
Só que tem um fantasma absurdo pairando por cima dessa diretoria do Cruzeiro, que são as dívidas passadas. Então não é só pensar na próxima Série B. Tem conta da Série B passada e tem conta da Série A passada. E se não resolver, elas só aumentam. Então você tem que pôr na balança o tempo todo. Eu vou acertar isso aqui para não ter problema lá na frente, mas eu preciso ter time agora, porque eu também, se eu não tiver time agora lá na frente, eu não vou ter futuro nenhum. Não é fácil esse momento que a diretoria do Cruzeiro passa, mas é importante que ela tenha equilíbrio para poder mensurar o que mais importa, quando mais importa, para que o Cruzeiro não se afunde mais em dívidas. Em primeiro lugar, tentar colocar as coisas em dia. Em segundo lugar, ir ajeitando para fazer um bom time, Samuel. Não é fácil. A gente pode criticar, dar 200 exemplos, falar aqui o que deveria ser feito, mas o Sérgio Santos Rodrigues tem um grande desafio, que é equilibrar, ter um bom time e contas pelo menos um pouco mais em dia, Samuel. Exatamente. E até em cima disso, Emanuel Carneiro, queria te ouvir, porque segue o desafio do diretor André Mazzuco, também com o técnico Felipe Conceição. O Cruzeiro já teve algumas saídas. O Sassá, por exemplo, deixou o clube e foi para o Marítimo de Portugal. O Rafael Luiz vai disputar pela Ferroviária. O Giovani, lateral esquerdo, Giovani Palmieri já tinha acertado a rescisão, vai jogar na equipe do Santo André no Campeonato Paulista. O Felipe Machado não continua, mas o Cruzeiro tem jogadores ainda que custam muito ao clube. O Jadson, que segue treinando, o volante, o Henrique, que está machucado, o Léo, que também está machucado, tem o Marcelo Moreno. Então são jogadores que aumentam bastante a folha salarial, e é o desafio para tentar reduzir isso, para tentar ao longo dos próximos meses pelo menos pagar a folha aí com o menor atraso possível, já que salário em dia está complicado hoje no Cruzeiro, Carneiro. Ô Samuel Venâncio, eu diria até que o Sérgio Santos Rodrigues está vivendo um clima de guerra. É tiro para todo lado, chegam dívidas, algumas até que talvez ele não tenha tido conhecimento até agora. O Cruzeiro se encrencou fazendo contratos que não tinham razão de ser pelo volume do dinheiro. Mas do jeito que as coisas estão caminhando no Cruzeiro, pelo menos politicamente, tudo parece um pouco mais tranquilo. Aqueles que eram oposição ferrenha já compreenderam que isso não vai acrescentar nada para que o Cruzeiro saia dessa situação. Resumindo, vem aí o Campeonato Mineiro já na outra semana. O Cruzeiro tem a chance, nessas 11 primeiras partidas do Campeonato Mineiro, avaliar o time, pensar o time e ver quais são as deficiências. E aí fazer alguma ação em termos de um time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já falamos aqui, sem intenção de assustar, essa vai ser uma Série B das mais difíceis da história, pelos times que estão na lista entre os 20. Entre eles, o Cruzeiro, que é o mais forte de todos, o mais tradicional de todos e o mais ganhador de títulos de todos. É uma missão muito difícil, por isso que a diretoria do Cruzeiro precisa de uma compreensão absoluta dos torcedores que estão ansiosos por um Cruzeiro diferente. Fala mais, Samuel. Fala sim, Emanuel. Ô Léo Figueiredo, rapidamente, o Emanuel falou da Série B que vai ser difícil. O Coritiba levou o Léo Gamalho. Esse cara, ele não some da vida do Cruzeiro. Já as piadas já começaram, né? 6 pontos a menos e tudo. Agora, era um cara, inclusive, que seria bom para o Cruzeiro, né, Samuel? Ficaria livre de tomar os gols dele e teria gols a favor, porque para a Série B o Léo Gamalho é um ótimo atacante. O Coxa deu um contrato de 2 anos pro Léo Gamalho, com seus 35 anos. Ele foi muito bem realmente na última temporada. Vamos ver neste ano, já batendo em todo tipo de madeira. 6h48. Atenção, padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos? Então compre direto da Nova Safra.
Peito de peru defumado Seara, 30,69 o quilo. Cobertura de chocolate ao leite confeiteiro Harold, 1 quilo, 14,89. Creme culinário Triângulo, 1 quilo, 8,59. Compre pelo Televendas 3394-1500, pela internet ou visite as 2 lojas na Ceasa. Na Nova Safra, preço baixo é tradição. Eu falei do reforço que já treinou hoje. Bruno José, atacante, foi oficializado pelo Cruzeiro, 4 anos de contrato. Ele é mineiro de Monte Sião, começou na base do Internacional, vem em definitivo para o Cruzeiro. É mais uma opção de velocidade. O Felipe Conceição, que tem aí o Ayrton, o Wellington ainda seguindo no elenco, e agora ganhando o Bruno José, o 6º reforço, já trabalhando normalmente na Toca da Raposa 2. Os trabalhos finalizados nesta quarta-feira. Amanhã, mais um dia de treinos em 2 períodos. Cruzeiro que só não tem o Ramon e o Vinícius, eles seguem cumprindo aquele período de quarentena, como manda o protocolo. Apesar de os resultados terem sido inconclusivos, eles vão esperar alguns dias para fazer novamente os testes de Covid-19 e para voltar aos treinos na Toca da Raposa 2. Cruzeiro segue também no mercado, buscando opções aí. O clube deve contratar mais um zagueiro, além do Eduardo Brock. O Brock chega na próxima semana, já foi liberado pelo Ceará, então na próxima semana estará na Toca da Raposa 2. E como o Cruzeiro vendeu o Kaká, tem o Manuel, tem o Paulo, tem o Ramon, tem o Brock, tem os garotos da base. Se entender o Felipe Conceição, o clube pode sim buscar mais um defensor para esta temporada de 2021. Tá tudo dito do Cruzeiro nesta quarta-feira, aqui na Turma do Bate-Bola. Carneiro.